Imagine por um momento que você acorda em um lugar que não reconhece. O sol está nascendo, mas a luz que entra pela janela quebrada não traz conforto. Apenas revela a realidade brutal ao seu redor. Você está em um trailer sujo, apertado, compartilhado com dezenas de outras pessoas. O cheiro é insuportável, uma mistura de suor, sujeira acumulada e desespero. Você não dormiu direito em semanas. Seu corpo dói de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Suas mãos estão em carne viva, sangrando, com terra e sujeira incrustadas nas feridas abertas. E você sabe que em poucos minutos alguém vai bater na porta e você terá que voltar ao campo. Voltar para aquele inferno sob o sol escaldante da Geórgia. Voltar para cavar cebolas com suas mãos nuas. Voltar para a escravidão. Porque sim, isto é escravidão. No século 21, nos Estados Unidos da América. E você não pode escapar, porque eles têm sua família, eles têm seus documentos, eles têm armas, e eles já deixaram muito claro o que acontece com quem tenta fugir. Esta não é uma história de um passado distante. Esta não é uma história de outro país, de outro continente. Esta é uma história que aconteceu bem aqui, bem recentemente, em fazendas de cebola no sul da Geórgia, entre 2015 e 2021. Uma história que expõe um dos casos mais horríveis de tráfico humano e escravidão moderna já documentados nos Estados Unidos. Uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, até agora. Meu nome é... E este é o canal A Herança do Tempo, onde investigamos os casos mais perturbadores e as histórias mais sombrias que a sociedade prefere esquecer. E hoje eu vou te contar sobre a Operation Blooming Onion, uma operação federal que descobriu uma rede massiva de escravidão moderna operando bem debaixo do nariz das autoridades, alimentando supermercados em todo o país, gerando mais de 200 milhões de dólares em lucro, às custas de centenas, talvez milhares de vidas humanas destruídas. Antes de começarmos, se você acredita que histórias como esta precisam ser contadas, que vítimas como estas merecem ter suas vozes ouvidas, por favor, deixe seu like neste vídeo. Isto ajuda o algoritmo a mostrar este conteúdo para mais pessoas. E se inscreva no canal, porque toda semana eu trago casos como este, histórias que precisam ser conhecidas, verdades que não podem ser esquecidas. Deixe seu comentário também. Eu leio todos e quero saber sua opinião sobre este caso. Agora, vamos começar do início. Para entender como algo tão horrível pôde acontecer, você precisa entender o contexto. Você precisa entender a indústria agrícola americana. Você precisa entender imigração. Você precisa entender pobreza e desespero. Porque a Operation Blooming Onion não aconteceu no vácuo. Ela foi possível porque existem sistemas, estruturas, falhas que permitem que predadores explorem os mais vulneráveis. Os Estados Unidos têm uma das maiores indústrias agrícolas do mundo. Bilhões de dólares, milhões de empregos, comida nas mesas de praticamente toda a família americana. E no coração dessa indústria está o trabalho manual, o trabalho de colher, plantar, processar. Trabalho que é duro, brutal, mal pago e que poucos americanos querem fazer. Então quem faz esse trabalho? Imigrantes. Principalmente imigrantes da América Latina. Alguns legais, muitos não. E aqui está a cruel ironia. A economia americana depende desse trabalho imigrante. Sem ele, fazendas quebrariam. Preços de comida explodiriam. A indústria colapsaria. Todo mundo sabe disso. Fazendeiros sabem, políticos sabem, economistas sabem. Mas, ao mesmo tempo, existe um sistema de imigração quebrado que criminaliza essas mesmas pessoas que a economia precisa, que as coloca em situações de vulnerabilidade extrema, que as torna alvos perfeitos para a exploração. Porque quando você é um imigrante indocumentado, você não tem direitos reais, você não pode ir à polícia,
Você não pode reclamar de condições de trabalho. Você não pode exigir salário justo, porque se você fizer isso, você será deportado. Sua família será destruída. Tudo pelo que você arriscou sua vida para alcançar, uma vida melhor, uma chance, uma esperança, será tirado de você. Então você aguenta. Você sofre em silêncio e predadores sabem disso. Eles contam com isso. Eles constroem impérios em cima disso. E foi exatamente isso que aconteceu na Geórgia, em fazendas de cebola, espalhadas pelo sul do estado, por anos e anos, até que finalmente, em 2021, o FBI deu um basta. Mas vamos voltar mais atrás. Vamos voltar para o começo. Vamos falar sobre como esse pesadelo começou para centenas de pessoas. A maioria das vítimas da Operation Blooming Onion veio do México e da América Central. Guatemala, Honduras, El Salvador, México. Países devastados por pobreza, violência de gangues, corrupção governamental, falta de oportunidades. Lugares onde trabalhar 12 horas por dia rendia apenas alguns dólares. Onde ter uma refeição completa era luxo. Onde mandar seus filhos para a escola era um sonho distante. Então, quando chegavam notícias de que havia trabalho nos Estados Unidos, trabalho que pagava em dólares americanos, trabalho onde você poderia ganhar em uma semana o que levaria meses para ganhar em casa, as pessoas ouviam. Claro que ouviam. Porque quando você está desesperado, quando você tem família passando fome, quando você vê seus filhos sem futuro, você escuta qualquer promessa de algo melhor. E havia pessoas que sabiam exatamente como explorar esse desespero. Recrutadores, coiotes, traficantes, eles operavam nas sombras de pequenas vilas e cidades, espalhando a palavra. Trabalho nos Estados Unidos, bom pagamento, moradia fornecida, transporte fornecido, tudo arranjado. Tudo que você precisa fazer é vir conosco. Tudo que você precisa fazer é confiar. E muitas pessoas confiaram. Porque qual era a alternativa? Ficar e morrer devagar de fome e violência. Pelo menos esta era uma chance. Pelo menos havia esperança. Mas essa esperança era uma mentira. Uma mentira cuidadosamente construída para atrair vítimas para uma armadilha da qual seria quase impossível escapar. Os recrutadores faziam promessas. Salários de 10, 15 dólares por hora. Acomodações limpas e confortáveis, 3 refeições por dia, fins de semana de folga, assistência médica, respeito, dignidade, tudo mentiras, mas as vítimas não sabiam disso ainda. Então, elas vendiam tudo o que tinham, pegavam emprestado dinheiro de família, de agiotas, de qualquer um que emprestasse, porque a jornada não era gratuita. Oh, não! Você tinha que pagar para ser traficado, pagar pelo seu próprio sequestro. Milhares de dólares, dinheiro que essas pessoas não tinham, então criavam dívidas, dívidas que os traficantes prometiam que seriam pagas com o salário do trabalho nos Estados Unidos, dívidas que se tornariam correntes. A jornada era perigosa. Cruzar a fronteira é sempre perigoso. Deserto, calor mortal, frio mortal, desidratação, gangues, cartéis, coiotes que abandonam pessoas para morrer, mulheres que são estupradas, crianças que se perdem, pessoas que simplesmente desaparecem. Mas, de alguma forma, muitas das vítimas conseguiram. Chegaram aos Estados Unidos. Foram recebidas por pessoas que disseram trabalhar para a companhia. Foram colocadas em vans, em caminhões, em veículos superlotados e foram levadas para a Geórgia, para pequenas cidades rurais no sul do estado. Moultrie, Tifton, Norman Park, Cairo, nomes que a maioria dos americanos nunca ouviu. Lugares esquecidos pela América moderna. Lugares perfeitos para esconder escravos modernos. Quando chegavam, a realidade começava a se revelar.
Não havia casas confortáveis, não havia quartos limpos, havia trailers velhos, deteriorados, superlotados, 20, 30 pessoas amontoadas em um espaço feito para 4, sem ventilação adequada, sem aquecimento adequado, sem ar-condicionado no calor sufocante do verão da Geórgia, sem água corrente confiável, sem banheiros funcionando direito, sem privacidade, sem dignidade. Este seria seu lar agora. E não havia nada que você pudesse fazer sobre isso. Porque quando você reclamava, quando você perguntava sobre as promessas que foram feitas, os supervisores, os homens com armas, os homens com raiva nos olhos, diziam que você devia dinheiro, muito dinheiro. A dívida da viagem havia crescido de alguma forma. Agora você devia pelo transporte, pela acomodação, pela comida, por tudo. E até pagar essa dívida, você trabalharia. Você trabalharia cada dia. Você trabalharia cada hora que eles mandassem. E eles ficariam com seu pagamento para pagar a dívida. Bem-vindo à servidão por dívida. Bem-vindo à escravidão moderna. No próximo dia, antes do amanhecer, você seria acordado. 5 da manhã, 4:30, às vezes mais cedo. Não importava se você estava doente, não importava se você estava ferido, não importava se você havia dormido apenas 2 horas. Você levantava, ou seria forçado a levantar. Você era colocado em uma van. Dezenas de vocês, apertados como sardinha, e levados para os campos de cebola, e aqui é onde o verdadeiro inferno começava. Cebolas são cultivadas em fileiras longas, se estendendo até onde os olhos podem ver. Solo arenoso da Geórgia, sol escaldante, sem sombra, sem descanso, sem misericórdia. E seu trabalho? Cavar cebolas, com suas mãos. Sim, você leu certo, não com ferramentas adequadas, não com luvas, com suas mãos nuas. Você se ajoelhava no solo quente, pegava uma cebola enterrada parcialmente na areia e arrancava com força. A areia e terra entravam debaixo de suas unhas, cortavam sua pele. As cebolas tinham raízes afiadas, cascas ásperas. Cada uma que você arrancava machucava um pouco mais suas mãos. Depois de arrancar, você limpava a cebola grosseiramente e jogava em um balde de 5 galões. Quando o balde estava cheio, pesando talvez 20, 25 quilos, você o carregava até um ponto de coleta e recebia um ticket que valia 20 centavos. 20 centavos por balde. Isso mesmo, 20 centavos americanos por um balde de 5 galões de cebolas que você cavou com suas mãos nuas. Para você ter uma ideia do que isso significa, trabalhadores relataram que em um dia inteiro de trabalho brutal, das 5 da manhã até 7 ou 8 da noite, trabalhando sem parar, você poderia encher talvez 40 a 60 baldes, se fosse muito rápido e forte. 40 baldes vezes 20 centavos é $8. 60 baldes é $12. Por 14, 15 horas de trabalho devastador sob o sol da Geórgia. Mas espere, fica pior. Porque desse pagamento miserável, a companhia descontava custos. Custos de moradia, custos de comida, custos de transporte, custos que eles inventavam. No final do dia, muitas vítimas relataram que depois de todos os descontos, elas ficavam com 0. Ou às vezes, elas até deviam mais dinheiro. A dívida crescia em vez de diminuir. Era um sistema desenhado para mantê-los presos para sempre. Mas o pagamento miserável era apenas uma pequena parte do horror. Deixe-me descrever o que era realmente trabalhar nesses campos. Você chegava no campo às 5:30, 6 da manhã. Ainda estava escuro muitas vezes. Frio, especialmente no inverno. E sim, eles trabalhavam no inverno também. Suas roupas eram inadequadas. Você não tinha casaco apropriado. Não tinha botas adequadas. Você usava o que tinha, muitas vezes tênis velhos que rapidamente ficavam encharcados de água e lama. Você começava a trabalhar, se ajoelhava,
começava a cavar e continuava. O sol nascia, começava a aquecer, logo estava quente, depois escaldante. 35 graus Celsius, 40. No verão da Geórgia, sob o sol direto, sem sombra, a sensação térmica podia chegar a 50 graus. Você suava. Sua garrafa de água, se você tinha uma, esvaziava rapidamente, mas não havia mais água. Os supervisores não forneciam água adequada, às vezes nenhuma água. Você continuava trabalhando com sede, com muita sede. Tão sedento que sua garganta doía, seus lábios rachavam, sua cabeça latejava. Trabalhar sob esse calor sem hidratação adequada é mortal, literalmente. Pessoas morreram, mas chegaremos a isso. Suas mãos começavam a sangrar. A areia entrava nas feridas abertas. Doía tanto. Mas você não podia parar, porque os supervisores estavam observando. Homens com raiva nos olhos. Homens que gritavam se você desacelerava. Homens que ameaçavam. E não eram ameaças vazias, eles carregavam armas, visíveis, em suas cinturas. Você via as armas, você sabia o que elas significavam. Você trabalhava mais rápido, mesmo através da dor. Meio-dia chegava, não havia pausa para almoço. Você comia algo rapidamente se tivesse trazido algo. Muitas vítimas não tinham comida. A companhia fornecia comida mínima nos trailers. Arroz, feijão, tortilhas velhas, nada mais. Não era suficiente. Muitos trabalhadores estavam cronicamente desnutridos, famintos. Mas tinha que continuar trabalhando. A tarde era a pior parte. O calor no pico, o cansaço acumulado, suas mãos em pedaços, suas costas gritando de dor por ficar agachado ou ajoelhado o dia inteiro, seus joelhos sangrando de ficar no solo áspero. Algumas pessoas desmaiavam. Sim, desmaiavam no campo de exaustão, desidratação, insolação. E o que acontecia? Os supervisores os acordavam, gritavam com eles, ameaçavam. Você levanta ou não come hoje. Você levanta ou vamos te mandar embora. Você levanta ou chamamos a migração. E se? A ameaça constante. Deportação significava tudo que você sacrificou foi por nada. Significava voltar derrotado. Significava as dívidas que você fez para chegar aqui nunca seriam pagas. Suas famílias sofreriam as consequências. Então você levantava, mesmo que seu corpo dissesse não, mesmo que você soubesse que estava se machucando permanentemente. Você levantava e continuava, porque não havia escolha. Finalmente, 7 da noite, 8 da noite, às vezes mais tarde, o trabalho terminava. Você arrastava seu corpo quebrado de volta para a van. Outros trabalhadores ao seu redor estavam no mesmo estado. Silêncio. Exaustão, dor compartilhada. Vocês eram levados de volta para os trailers. Você tinha talvez 1 hora antes de ter que dormir para fazer tudo de novo amanhã. Nessa hora, você tentava lavar seu corpo com água fria, quando havia água. Você tentava lavar suas roupas, as mesmas roupas que usaria amanhã porque você não tinha outras. Você tentava comer algo. Você tentava cuidar de suas feridas, mas não havia suprimentos médicos adequados. Não havia primeiros socorros. Não havia analgésicos. Suas mãos estavam infectadas. Você sabia que estavam, mas o que você poderia fazer? E então você colapsava em um colchão fino no chão. Ao redor de você, dezenas de outras pessoas no mesmo espaço minúsculo, roncando, tossindo, chorando silenciosamente. Crianças também. Sim, havia crianças. Não muitas, mas algumas. Adolescentes trazidos por famílias desesperadas. Crianças forçadas a trabalhar nos mesmos campos sob as mesmas condições. Crianças tendo sua infância roubada. Você fechava os olhos, mas o sono não vinha facilmente. A dor era muito grande. A fome era muito grande. O desespero era muito grande. Como eu cheguei aqui? Como isso é minha vida agora? Como eu saio? Mas você não tinha respostas. Então, eventualmente, a exaustão vencia e você desmaiava.
Mais do que dormia, desmaiava. E em poucas horas tudo começaria novamente, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Alguns trabalhadores estavam presos nesse ciclo por anos. Anos de suas vidas roubados, anos de tortura diária. E se você está pensando, por que eles não fugiram? Por que não foram à polícia? Por que não pediram ajuda? Deixe-me explicar as camadas de controle que mantinham essas pessoas presas. Primeiro, isolamento geográfico. As fazendas estavam em áreas rurais remotas, milhas de qualquer cidade. Você não tinha carro, você não conhecia a área. Se tentasse fugir a pé, para onde iria? Através de campos abertos, onde seria facilmente visto? E mesmo se conseguisse chegar a uma cidade, então o quê? Você não fala inglês bem. Você não tem dinheiro. Você não tem documentos. Você é facilmente identificável como imigrante indocumentado. Segundo, vigilância constante. Os trailers onde os trabalhadores viviam eram vigiados. Supervisores viviam no local ou próximo. Você nunca estava realmente sozinho. Nunca estava realmente livre para se mover. Em alguns casos, as próprias acomodações tinham cercas elétricas. Sim, cercas elétricas ao redor de onde seres humanos eram mantidos, como gado, como prisioneiros, como escravos. Terceiro, controle financeiro total. A companhia segurava todo o dinheiro. Todo ticket que você recebia por baldes de cebolas era registrado por eles. Todo pagamento era controlado por eles. Você nunca via dinheiro real. Você nunca tinha um centavo no bolso. Como você foge sem nenhum dinheiro? Como você sobrevive? Quarto, controle de documentos. Quando você chegava, eles pegavam seus documentos. Seu passaporte, se você tinha um. Qualquer identificação, qualquer papel. Alegavam que era para guardar com segurança, mas era para controle. Sem documentos, você é ninguém. Você não pode provar quem é. Você não pode acessar serviços. Você não pode ir a lugar nenhum. Quinto, ameaças de violência. Os supervisores não eram sutis. Eles deixavam claro o que aconteceria se você tentasse fugir. Surras. Pior. As armas que eles carregavam não eram decoração. Houve relatos de trabalhadores sendo espancados brutalmente por tentarem escapar ou reclamar. Espancados como exemplo para outros, para manter todos na linha. Sexto, ameaças contra famílias. Muitos trabalhadores tinham vindo com irmãos, primos, às vezes esposas ou filhos. Os traficantes deixavam claro: se você tentar algo, sua família sofre. E para aqueles cujas famílias ainda estavam no México ou América Central, havia ameaças também. Os traficantes tinham conexões lá. Eles sabiam onde suas famílias moravam. Eles poderiam machucá-los. Você acreditava nessas ameaças porque essas eram pessoas que claramente não tinham limites morais, pessoas que já estavam te escravizando. Por que não machucariam sua família também? Sétimo, a barreira do idioma e cultura. A maioria das vítimas falava apenas espanhol, pouco ou nenhum inglês. Elas não entendiam o sistema americano. Não sabiam que o que estava acontecendo era ilegal. Ou se sabiam, não sabiam como denunciar. Não sabiam que existiam organizações que ajudavam vítimas de tráfico. Não sabiam seus direitos. Eram mantidas na ignorância propositalmente. Oitavo, trauma psicológico. Depois de meses nessa situação, sua psicologia muda. Você desenvolve desamparo aprendido. Você para de acreditar que escapar é possível. Você aceita que esta é sua vida agora. Seu espírito quebra. E é exatamente isso que os traficantes querem. Trabalhadores quebrados que não lutam mais, que apenas obedecem, que apenas trabalham. Então não era simples apenas fugir. Era uma prisão sem barras, uma escravidão sem correntes visíveis, mas com correntes muito reais de dívida, medo, controle e desespero. E esta situação horrível não era um acidente. Não era resultado de alguns supervisores ruins. Era um sistema.
um sistema organizado. Um sistema de tráfico humano que operava em escala industrial. Porque a Operation Blooming Onion não expôs apenas algumas fazendas ruins, expôs uma rede, uma organização criminosa sofisticada envolvendo dezenas de pessoas em múltiplos níveis. No topo estavam os chefes, os organizadores, as pessoas que comandavam toda a operação. Eles não sujavam as mãos nos campos, não interagiam diretamente com as vítimas. Eles operavam à distância, coordenando, tomando decisões estratégicas, coletando lucros massivos. Abaixo deles estavam os recrutadores, as pessoas que viajavam para México e América Central, fazendo promessas falsas, atraindo vítimas. Eles eram frequentemente pessoas da mesma origem cultural das vítimas, pessoas em quem as vítimas confiavam. Essa confiança era explorada. Então, vinham os facilitadores de transporte, coiotes, pessoas que moviam as vítimas através da fronteira. Algumas dessas pessoas estavam plenamente cientes de que estavam traficando pessoas para a escravidão. Outras talvez não soubessem ou não se importassem. Nos Estados Unidos, havia os supervisores de campo, os homens com armas, os homens que gritavam, ameaçavam, controlavam o dia a dia dos trabalhadores. Alguns eram americanos, alguns eram imigrantes latino-americanos que haviam sido cooptados pela organização, oferecidos posições de poder sobre outros em troca de lealdade. Havia motoristas que transportavam trabalhadores entre trailers e campos. Havia pessoas encarregadas de administrar as acomodações miseráveis. Havia contadores que mantinham os registros fraudulentos de dívidas e pagamentos. Havia advogados, sim, advogados, que ajudavam a criar estruturas de negócios que obscureciam a verdadeira natureza da operação. Empresas de fachada, contratos confusos, papelada que parecia legal superficialmente, mas escondia exploração brutal. E havia os fazendeiros, os donos das terras onde tudo isso acontecia. Aqui as coisas ficam complicadas e controversas, porque alguns fazendeiros alegaram não saber da exploração. Alegaram que apenas contratavam empresas de contratação de trabalho e não sabiam como essas empresas tratavam os trabalhadores. Mas é realmente possível não saber? Quando trabalhadores claramente desnutridos, feridos, assustados estão trabalhando em seus campos, quando as taxas de pagamento são absurdamente baixas, quando condições são claramente abusivas, investigadores acreditavam que pelo menos alguns fazendeiros sabiam exatamente o que estava acontecendo e eram cúmplices. Faziam vista grossa porque trabalhadores explorados significavam lucros maiores, cebolas mais baratas, margens de lucro mais altas. Então havia o sistema maior que permitia tudo isso. Supermercados que compravam cebolas sem fazer perguntas sobre de onde vinham ou como foram colhidas. Distribuidores que moviam produtos sem rastrear cadeias de suprimento. Consumidores, nós, que comprávamos cebolas baratas sem pensar sobre as mãos que as colheram. Porque aqui está uma verdade desconfortável que precisa ser dita se você está assistindo este vídeo. Há uma chance de que você tenha comido cebolas colhidas por escravos modernos. Cebolas da Geórgia. Cebolas que passaram por esta rede. Elas chegaram a supermercados em todo o país. Foram usadas em restaurantes, em fast foods, em refeições caseiras. E ninguém sabia, ninguém questionou. É fácil dizer que você nunca apoiaria a escravidão. Mas se você vive em uma sociedade construída sobre exploração invisível, sobre custos escondidos, sobre sofrimento que você não vê, você está apoiando mesmo sem saber. E essa é uma das lições mais importantes deste caso. Não é apenas sobre alguns criminosos maus. É sobre como o nosso sistema econômico inteiro pode funcionar sobre as costas de pessoas invisíveis, sofrendo onde não podemos ver. Mas voltemos à história. Anos passaram. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, a operação cresceu. Mais trabalhadores foram traficados, mais fazendas foram incorporadas, mais dinheiro foi feito. Investigadores, mais tarde, estimariam que a operação lucrou mais de 200 milhões de dólares. 200 milhões. Construídos sobre trabalho escravo, sobre corpos quebrados, sobre vidas destruídas. Mas em algum lugar, durante esses anos, rachaduras começaram a aparecer. Porque mesmo no sistema mais opressivo, sempre há pessoas que resistem. Sempre há pessoas que arriscam tudo para expor a verdade. Algumas vítimas conseguiram escapar, não muitas, mas algumas. E algumas dessas vítimas, em vez de simplesmente desaparecer aliviadas por ter escapado, fizeram algo incrivelmente corajoso. Elas foram às autoridades, foram ao FBI, foram a organizações que lutam contra tráfico humano e contaram suas histórias. Imagine a coragem que isso exigia. Você é um imigrante indocumentado. Você tem motivos para ter medo de autoridades. Você foi ameaçado repetidamente sobre o que aconteceria se você falasse. Sua família ainda pode estar em perigo. E mesmo assim, você fala. Porque você sabe que se não falar, isto continuará. Outras pessoas sofrerão o que você sofreu, e você não pode permitir isso. Esses sobreviventes são heróis, não há outra palavra. Quando eles procuraram autoridades, inicialmente havia ceticismo. Infelizmente, há muito ceticismo quando imigrantes relatam abusos. Há a suposição de que eles estão exagerando, ou que estão apenas reclamando de condições de trabalho ruins, não agradáveis, mas não criminosas. Mas alguns agentes do FBI e investigadores estaduais realmente ouviram, realmente investigaram. E quanto mais investigavam, mais horrível a verdade se revelava. Começaram a encontrar mais vítimas. Cada vítima tinha histórias consistentes, as mesmas táticas, os mesmos locais, os mesmos nomes de supervisores e organizadores. Evidências começaram a se acumular. Em 2018, uma investigação federal formal foi aberta, codinome Operation Blooming Onion. O nome era quase irônico, cebola florescendo, quando o que eles estavam descobrindo era tão podre, tão doente. A investigação foi massiva, agentes federais, agentes estaduais, organizações sem fins lucrativos especializadas em tráfico humano. Investigadores passaram meses, anos, construindo o caso meticulosamente. Vigilância, escutas telefônicas, entrevistas com dezenas de vítimas. Rastreamento financeiro. Porque processar tráfico humano é notoriamente difícil. Você precisa de provas sólidas. Você precisa de testemunhas dispostas a testemunhar. Você precisa conectar todas as pessoas envolvidas em uma conspiração. E você está lidando com vítimas que são extremamente vulneráveis, que têm medo, que podem ser deportadas. É complexo, é difícil, mas os investigadores persistiram. E enquanto investigavam, eles também começaram a resgatar. Operações de resgate eram organizadas cuidadosamente. Agentes desciam em fazendas, libertavam trabalhadores, levavam às vezes dezenas de pessoas de uma só vez. Imagine a cena. Você está nos campos ou nos trailers. De repente há vans do FBI, agentes gritando, supervisores sendo presos, e alguém te dizendo: você está livre, você está seguro agora. Algumas vítimas choravam, algumas não acreditavam. Algumas tinham tanto medo que não queriam ir com os agentes, pensando que era outro truque, outra mentira. Mas não era. Era real. A liberdade era real. Entre 2018 e 2021, mais de 100 trabalhadores foram resgatados através da Operation Blooming Onion. Mais de 100 vidas salvas de escravidão contínua. Mas há uma pergunta que assombra cada pessoa envolvida nessas investigações: quantas vítimas não foram encontradas? Quantas pessoas ainda estão presas em situações similares em outras fazendas, outras indústrias, outras partes do país? Porque este caso não aconteceu no vácuo.
Não foi um incidente isolado. Tráfico humano e escravidão moderna existem em todos os Estados Unidos, na agricultura, na construção civil, em trabalho doméstico, na indústria do sexo, em fábricas. Milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas vivendo como escravos aqui, neste país, neste momento. Mas continuemos com a Operation Blooming Onion especificamente, porque a investigação culminou em algo significativo. Em março de 2021, o Departamento de Justiça anunciou acusações. 24 pessoas foram indiciadas. 24. Acusações incluíam conspiração de tráfico forçado de trabalho, tráfico de trabalho forçado através de ameaças de força séria e servidão involuntária. Estas são acusações federais sérias, com penas potenciais de décadas de prisão. Os acusados incluíam desde os organizadores do topo até supervisores de campo, recrutadores e facilitadores. A rede inteira estava sendo desmantelada. O julgamento revelaria detalhes ainda mais horríveis. Testemunhos de sobreviventes. Evidências financeiras mostrando o escopo massivo do lucro. Comunicações interceptadas mostrando consciência plena de que estavam escravizando pessoas. Um dos momentos mais impactantes foi quando uma sobrevivente, protegida por ordem judicial para permanecer anônima, testemunhou sobre suas experiências. Ela descreveu, através de intérprete, como foi recrutada no México com promessas de trabalho digno, como a realidade era um pesadelo, como ela trabalhou até suas mãos literalmente não funcionarem mais devido a infecções e danos nervosos. Como ela viu pessoas morrerem. Sim, morrer. Por que não mencionei ainda? Mas precisa ser dito, algumas vítimas morreram. Pelo menos 2 mortes foram diretamente ligadas às condições impostas pela operação. Uma vítima morreu de insolação nos campos. Trabalhou sob sol escaldante sem água adequada. Desmaiou, nunca acordou. Em vez de chamar uma ambulância imediatamente, supervisores esperaram, preocupados com exposição, com investigação. Quando finalmente chamaram ajuda, era tarde demais. Outra vítima morreu de complicações de saúde que foram exacerbadas pela desnutrição severa, falta de cuidados médicos e condições de vida insalubres. Essas mortes não foram acidentes. Foram consequências diretas de escravidão. Foram homicídios. E houve outras vítimas cujos destinos permanecem desconhecidos. Trabalhadores que simplesmente desapareceram em algum ponto. Talvez tenham escapado e foram para outro lugar, assustados demais para se identificar. Ou talvez algo pior tenha acontecido. Nunca saberemos com certeza. A testemunha descreveu também os abusos sexuais. Sim, porque em situações de poder tão desequilibrado, abuso sexual é quase inevitável. Mulheres trabalhadoras eram particularmente vulneráveis. Supervisores, sabendo que tinham poder total, às vezes faziam exigências, exigiam favores sexuais, estupravam. E as vítimas não tinham como dizer não, não tinham como denunciar, não tinham como escapar. Uma sobrevivente testemunhou que foi estuprada múltiplas vezes por um supervisor. Quando tentou reclamar a outro supervisor, foi ameaçada. Foi dito que se ela fizesse barulho, seria morta e seu corpo jogado em algum lugar onde nunca seria encontrado. Ela acreditou na ameaça, então sofreu em silêncio, até ser resgatada. O trauma psicológico dessas experiências é imensurável. Mesmo após resgate, mesmo após segurança física, as cicatrizes permanecem. Pesadelos, PTSD, dificuldade em confiar em pessoas, dificuldade em se sentir seguro. Muitas vítimas precisam de anos de terapia, de apoio, de tempo para começar a curar. E algumas nunca curam completamente. O julgamento durou semanas. A defesa tentou argumentar que os acusados eram apenas homens de negócios,
que não sabiam sobre as condições, que trabalhadores eram livres para sair a qualquer momento. Mas as evidências eram esmagadoras. Testemunho após testemunho de vítimas, evidências forenses dos trailers, fotografias mostrando condições, registros financeiros mostrando o sistema de dívida fraudulento, mensagens de texto e ligações interceptadas, onde supervisores discutiam abertamente como controlar trabalhadores, como ameaçá-los, como mantê-los assustados. Em uma ligação particularmente condenatória, um dos organizadores principais ria enquanto descrevia trabalhadores como animais estúpidos, que fariam qualquer coisa se você os ameaçasse o suficiente. Essa gravação foi tocada no tribunal. O júri ouviu um ser humano reduzindo outros seres humanos a nada. As condenações começaram a chegar. O organizador principal, cujo nome completo não vou mencionar para não dar-lhe mais notoriedade do que já tem, foi considerado culpado de múltiplas acusações. Ele enfrentava até 20 anos de prisão federal. Outros organizadores e supervisores foram similarmente condenados. Alguns fizeram acordos, concordando em testemunhar contra outros em troca de sentenças reduzidas. As sentenças variaram. Alguns receberam 5 anos, alguns 10. O organizador principal recebeu 15 anos. Alguns ativistas e defensores das vítimas argumentaram que as sentenças eram muito brandas, que 15 anos por escravizar centenas de pessoas, por causar mortes, por destruir tantas vidas, não era suficiente. E há mérito nesse argumento. Como você quantifica o dano de roubar anos da vida de alguém, de deixá-los com trauma permanente, de matá-los? Nenhuma sentença de prisão pode verdadeiramente compensar isso. Mas pelo menos havia algo. Pelo menos havia accountability. Pelo menos esses criminosos não estavam mais livres para vitimizar mais pessoas. E as vítimas? O que aconteceu com elas após o resgate? Esta é uma parte complicada e frequentemente negligenciada dessas histórias, porque resgatar alguém é apenas o primeiro passo. E então, as vítimas foram colocadas em abrigos temporários, receberam cuidados médicos para ferimentos físicos, receberam comida adequada pela primeira vez em meses ou anos, receberam roupas limpas, camas confortáveis, mas havia questões complexas de status de imigração. A maioria das vítimas eram imigrantes indocumentadas, tecnicamente estavam no país ilegalmente. Então seriam deportadas. Existe um tipo especial de visto nos Estados Unidos chamado T-Visa, designado especificamente para vítimas de tráfico humano. Ele permite que vítimas permaneçam no país, recebam serviços, trabalhem legalmente e eventualmente possam aplicar para residência permanente. Muitas das vítimas da Operation Blooming Onion foram elegíveis e aplicaram para T-Visas, mas o processo é demorado, burocrático, estressante. Enquanto isso, elas estavam em limbo, preocupadas, assustadas de que, mesmo após tudo, pudessem ser mandadas embora. Algumas vítimas eventualmente receberam seus visas e conseguiram reconstruir vidas. Encontraram empregos legítimos, em condições dignas. Trouxeram famílias. Começaram de novo. Outras optaram por retornar voluntariamente aos seus países de origem. Não porque foram forçadas, mas porque queriam estar perto de família, de cultura, de tudo que conheciam. E algumas vítimas simplesmente desapareceram no sistema. Não se apresentaram para audiências, não responderam a follow-ups, talvez estivessem muito traumatizadas, talvez não confiassem no sistema, talvez apenas quisessem esquecer e seguir em frente de qualquer maneira possível. Cada vítima lidou com o trauma de forma diferente, e todas elas mereciam mais apoio do que o sistema foi capaz de fornecer. Agora, antes de concluir, preciso falar sobre a indústria maior e o que este caso nos ensina. A Operation Blooming Onion expôs um caso específico,
Mas o problema é sistêmico. A agricultura americana depende fortemente de trabalho imigrante. Aproximadamente metade de todos os trabalhadores agrícolas nos Estados Unidos são imigrantes indocumentados. Metade. Esses são milhões de pessoas trabalhando para alimentar a América, mas vivendo nas sombras, vulneráveis à exploração. E exploração é comum. Não em todo lugar. Não em todas as fazendas. Há muitos fazendeiros que tratam trabalhadores decentemente, pagam salários justos, fornecem condições adequadas. Mas há também exploração generalizada, salários abaixo do mínimo, falta de horas extras adequadas, condições de trabalho perigosas, falta de acesso à água, sombra, banheiros, exposição a pesticidas sem equipamento de proteção adequado, moradia inadequada. E em casos extremos, como a Operation Blooming Onion, escravidão total. Por que isso acontece? Porque há incentivos econômicos. Comida barata requer trabalho barato. Consumidores querem cebolas, morangos, alface por preços baixos. Supermercados querem margens de lucro altas. Fazendeiros enfrentam pressão para manter custos baixos. E a forma mais fácil de cortar custos é explorar trabalho. Especialmente trabalho de pessoas que não podem reclamar. Além disso, a falta de fiscalização adequada. Departamentos de trabalho estaduais e federais são cronicamente subfinanciados e com falta de pessoal. Há milhares de fazendas. Não há inspetores suficientes para verificá-las regularmente, e mesmo quando violações são encontradas, penalidades são frequentemente pequenas. Uma multa de alguns milhares de dólares não é impedimento para uma operação que faz milhões. Então, o abuso continua. E há a questão maior de política de imigração. Enquanto os Estados Unidos mantiverem um sistema onde milhões de pessoas vivem sem status legal, essas pessoas permanecerão vulneráveis. Elas não podem negociar por melhores condições. Não podem mudar de emprego facilmente. Não podem ir à polícia sem medo de deportação. É um sistema que cria uma subclasse de trabalhadores sem direitos reais. E predadores exploram isso. A solução não é simples. Requer mudanças em múltiplos níveis. Reforma de imigração que forneça caminhos legais para pessoas que a economia claramente precisa. Fiscalização mais forte de condições de trabalho. Penalidades reais para fazendas e empresas que exploram trabalhadores. Mais recursos para identificar e processar tráfico humano. Educação de trabalhadores sobre seus direitos, proteções mais fortes para denunciantes. E talvez mais importante, uma mudança em como pensamos sobre comida e trabalho. Disposição de pagar um pouco mais por comida, sabendo que foi produzida de forma ética. Disposição de questionar de onde nossa comida vem e quem sofreu para produzi-la. Porque no fim, somos todos parte do sistema. Se você come, você está conectado à agricultura. E se você está conectado à agricultura, você tem responsabilidade de se importar com as pessoas que fazem esse trabalho. Agora, vamos falar sobre o que você pode fazer. Porque não quero que você assista este vídeo, sinta-se mal por alguns minutos e depois siga em frente e esqueça. Quero que você haja. Primeiro, eduque-se. Aprenda sobre tráfico humano. Aprenda sobre escravidão moderna. Existem organizações excelentes fazendo este trabalho. Coalition of Immokalee Workers. Polaris Project, National Human Trafficking Hotline. Visite seus sites. Leia suas informações. Segundo, apoie essas organizações. Doe se puder. Voluntarie-se se tiver tempo. Cada contribuição ajuda. Terceiro, seja um consumidor consciente. Procure certificações que indiquem práticas de trabalho justas. Fair Food Program. Fair Trade. Não são perfeitos, mas são um começo.
Compre de produtores locais onde você pode ver e questionar sobre condições de trabalho. Sim, pode custar um pouco mais, mas esse custo reflete o custo real de produzir comida de forma ética. Quarto, reconheça sinais de tráfico humano. Se você vê pessoas trabalhando em condições que parecem abusivas, se você vê pessoas que parecem assustadas, controladas, não livres, se algo parece errado, ligue para a National Human Trafficking Hotline 1-888-373-7888. Você pode salvar uma vida. Quinto, vote. Vote em políticos que apoiam reforma de imigração humana, que apoiam direitos de trabalhadores, que financiam fiscalização de condições de trabalho. Política importa. Suas escolhas na urna têm consequências reais para pessoas reais. E, finalmente, fale sobre isso. Compartilhe este vídeo. Compartilhe essas histórias. Não deixe que vítimas sejam esquecidas. Não deixe que esta injustiça seja invisível. Quanto mais pessoas souberem, mais pressão há para a mudança. Antes de terminar, quero voltar às vítimas mais uma vez. Porque no meio de todas as estatísticas, todos os detalhes legais, todas as discussões sobre sistemas e políticas, há seres humanos reais. Há uma mulher que vou chamar de Maria. Não é seu nome real, mas sua história é real. Maria veio da Guatemala. Ela tinha 3 filhos. Seu marido havia sido morto por gangues. Ela estava desesperada para alimentar seus filhos. Quando um recrutador ofereceu trabalho nos Estados Unidos, ela viu uma chance. Ela deixou seus filhos com sua mãe. Prometeu que em 6 meses ela enviaria dinheiro suficiente para eles comerem bem, irem à escola, terem um futuro. Maria foi traficada através da fronteira. Acabou em uma fazenda de cebola na Geórgia. Trabalhou por 2 anos em condições que já descrevi. 2 anos de inferno. E naqueles 2 anos, ela enviou exatamente $0 para casa. Porque ela nunca viu 1 centavo. Tudo foi descontado pela dívida. Suas mãos ficaram tão danificadas que ela agora tem dor crônica. Dormência permanente em vários dedos. Ela nunca recuperará a função total. Ela foi finalmente resgatada pela Operation Blooming Onion. Recebeu um T-Visa. Conseguiu trabalho legítimo em um restaurante. E, finalmente, após mais de 3 anos desde que viu seus filhos, conseguiu trazê-los para os Estados Unidos. Quando eu digo que ela chorou por horas quando os abraçou no aeroporto, não é exagero. 3 anos roubados, 3 anos de infância de seus filhos que ela perdeu. 3 anos que nunca voltarão. Mas eles estão juntos agora. E Maria está construindo uma vida, lentamente, dolorosamente, mas está construindo. E há um homem que vou chamar de Carlos. Carlos veio do México. Ele tinha 17 anos quando foi recrutado. Tecnicamente ainda uma criança. Ele trabalhou nos campos de cebola por 8 meses antes de ser resgatado. 8 meses que mudaram sua vida. Carlos desenvolveu PTSD severo, pesadelos constantes, ataques de pânico, dificuldade em manter emprego mesmo após receber status legal, porque sua saúde mental estava tão danificada. Ele tentou suicídio 2 vezes. Felizmente, não teve sucesso. Ele está em terapia agora. Está melhorando. Mas o caminho é longo. E a sombra do que ele viveu nunca desaparecerá completamente. Estes são apenas 2 de centenas de histórias. Centenas de vidas alteradas para sempre. E estas são apenas as vítimas que conhecemos. Quantas mais há que nunca foram encontradas? Quanto sofrimento permanece invisível? Por isso, esta história importa. Por isso você assistir, compartilhar, se importar importa. Porque cada pessoa que toma consciência é mais uma pessoa que pode fazer diferença. Mais uma pessoa que não aceitará que escravidão exista no século 21. Mais uma pessoa que lutará por justiça. Se você chegou até aqui no vídeo, obrigado. Obrigado por se importar o suficiente para ouvir essas histórias difíceis. Obrigado por não desviar o olhar. Agora, deixe seu like. Sério,
Aperte esse botão agora. Não porque eu quero números, mas porque esse algoritmo determina quantas pessoas verão este vídeo. E quanto mais pessoas virem, mais consciência há. Mais pressão para a mudança. Seu like literalmente ajuda a combater tráfico humano ao espalhar essa informação. Inscreva-se no canal se ainda não está inscrito. Toda semana eu trago histórias como essa, histórias importantes, histórias que precisam ser contadas. E ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E, por favor, deixe um comentário. Me diga o que você pensa sobre este caso. Me diga se você conhecia sobre a Operation Blooming Onion antes deste vídeo. Me diga o que você vai fazer diferente agora que sabe. Eu leio todos os comentários e eles importam. Eles mostram ao YouTube que este é conteúdo valioso que deve ser promovido. Compartilhe este vídeo no Facebook, Twitter, Reddit, onde quer que você esteja online. Envie para amigos, para família, para qualquer um que você acha que deveria saber. Quanto mais pessoas souberem, melhor. Se você quiser fazer mais, confira os links na descrição para organizações que combatem tráfico humano. Considere doar, considere voluntariar, considere se tornar parte da solução. E se você ou alguém que você conhece está em situação de tráfico ou escravidão moderna, há ajuda. A National Human Trafficking Hotline está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 1-888-1373-78888 ou envie texto para 213-3733. É confidencial, é em vários idiomas, é gratuito e pode salvar sua vida ou a vida de alguém. Não precisa continuar sofrendo, há pessoas que se importam. Há pessoas que ajudarão. A saída. Antes de terminar completamente, quero compartilhar algo pessoal. Fazer este vídeo foi difícil. Pesquisar esta história, ler depoimentos de vítimas, entender a profundidade do sofrimento, foi emocionalmente exaustivo. Houve momentos pesquisando onde eu precisei parar, onde lágrimas vieram, onde raiva veio. Como os seres humanos podem fazer isso uns com os outros? Como essa crueldade existe? Não tenho respostas completas para essas perguntas. Mas sei que luz precisa ser lançada sobre escuridão, que silêncio é cumplicidade, que contar essas histórias, por mais dolorosas que sejam, é necessário. Porque se não falarmos sobre isso, continuará acontecendo. Se não nos importarmos, nada mudará. Então eu conto essas histórias e espero que vocês ajudem a espalhá-las. A Operation Blooming Onion terminou. Os criminosos foram presos. As vítimas foram resgatadas. Mas não foi um final feliz, porque não há final realmente feliz para histórias de escravidão. Há apenas sobrevivência. Há apenas o trabalho lento de curar. Há apenas a esperança de que talvez, apenas talvez, contando essas histórias, expondo essas injustiças, lutando por mudança, possamos evitar que aconteça de novo. E pode acontecer de novo. Está acontecendo agora. Em algum lugar neste país, neste momento, alguém está sendo explorado. Alguém está preso. Alguém está sofrendo. Nossa responsabilidade é nos importarmos, é agir, é nunca parar de lutar por um mundo onde cada pessoa tenha dignidade, liberdade, direitos humanos básicos. Este foi o caso da Operation Blooming Onion. Uma história de horror moderno, uma história de coragem de sobreviventes, uma história de falha sistêmica e uma história que não pode ser esquecida. Obrigado por assistir, obrigado por se importar. Até o próximo vídeo e lembre-se, sua voz importa, suas ações importam. Você pode fazer diferença, nunca duvide disso. Juntos, podemos criar um mundo onde escravidão é verdadeiramente uma coisa do passado. Onde cada pessoa, não importa de onde venha, que idioma fale, que status de imigração tenha, é tratada com dignidade e respeito que todo ser humano merece. Esse é o mundo pelo qual vale a pena lutar. E essa luta começa com consciência, com educação,
com compartilhar histórias como esta. Você deu o primeiro passo ao assistir este vídeo. Agora dê o próximo passo. Haja de qualquer forma pequena que você possa, porque pequenas ações multiplicadas por milhões de pessoas criam mudança massiva. Seja parte dessa mudança. O mundo precisa de você. As vítimas de tráfico humano precisam de você. E juntos, realmente podemos fazer diferença. Obrigado novamente. Até breve. E nunca esqueça, liberdade é um direito humano, não um privilégio. Não algo que alguns merecem e outros não. Todo ser humano merece ser livre. Vamos lutar para tornar essa realidade para todos.